de hoje nós vamos falar sobre o livro Um Experimento de Amor em Nova York, que é da mesma autora de Uma Farsa de Amor na Espanha. Aqui nós temos como protagonista a Rose, que é uma engenheira que tomou a difícil decisão de largar o seu emprego e uma carreira muito bem sucedida, afinal ela tinha acabado de ser promovida, para seguir o seu sonho de ser escritora. Ela percebeu que ela tinha uma oportunidade de criar uma nova carreira quando ela escreveu o primeiro livro, fez a publicação dele, ele teve muito sucesso e ela percebeu que aquilo era o que ela realmente amava fazer e não a sua carreira como engenheira. A editora gostou tanto do trabalho dela que encomendou um segundo manuscrito e por isso ela viu a oportunidade de recomeçar nessa carreira, nesse sonho como escritora, afinal ela sentiu que aquilo seria sim o propósito de vida dela e não a carreira bem-sucedida que ela estava vivendo como engenheira. O problema disso tudo é que, primeiro, ela está com bloqueio criativo, ela fica encarando o computador e não sai nenhuma palavra nesse segundo manuscrito, e o segundo é que o teto do apartamento dela desabou e o proprietário do apartamento avisou que vai levar algumas semanas para que esse problema seja resolvido. Ou seja, ela está com bloqueio criativo e não tem muito um lugar certo para morar e poder fazer esse trabalho e essa entrega do manuscrito no prazo que foi solicitado pela editora. Tomando uma decisão de emergência, Rose decide ir morar no apartamento de sua melhor amiga, Alina, que é a protagonista do livro Uma Farsa de Amor na Espanha e está aproveitando a sua lua de mel em um outro país. E aí a Rose não consegue falar com ela, mas decide ficar no apartamento da melhor amiga, ela sabe o local em que fica a chave de emergência, enquanto as coisas são resolvidas e pelo menos ela vai ter um lugar para escrever o seu segundo manuscrito. O que ela não esperava é que lá pela madrugada alguém tentaria entrar no apartamento e essa pessoa seria nada mais nada menos que o Lucas, o primo de Lina, e por quem a Rose é secretamente apaixonada ou tem uma quedinha desde o momento em que a Lina mostrou o perfil dele nas redes sociais e ela foi acompanhando a vida dele e foi se apaixonando pelos momentos que ele compartilhava nas redes sociais. Afinal, ele é um surfista, então temos ali imagens muito bonitas e ela acabou se apaixonando por ele. Então ela não esperava que a Lina, na verdade, tinha emprestado o apartamento dela para o primo dela, o Lucas, durante esses próximos meses. E aí a Rose fica sem saber o que fazer quando percebe que não é um estranho tentando invadir um apartamento, mas sim o Lucas, o primo da sua melhor amiga. E é nesse exato momento que a história realmente começa, porque apesar desse primeiro encontro em que a Rose acha que um estranho está tentando invadir o apartamento da melhor amiga dela e não o primo dela, o Lucas, eles tomam a decisão em conjunto de viver sob o mesmo teto durante essas próximas semanas. Afinal, ele precisa de um lugar para passar umas férias inesperadas e ela precisa de um lugar para fazer a entrega do seu segundo manuscrito. Só que o Lucas percebe que a Rose está com bloqueio criativo e que ela está procurando opções ali para ter inspirações para escrever o seu segundo livro. Ele vê que há uma oportunidade de ajudá-la, que é participar dos experimentos que ela está tentando fazer com encontros com outras pessoas, para que ela tenha inspiração para escrever esse segundo manuscrito. Ele se coloca à disposição para ser o experimento dela, ou seja, levá-la em 4 encontros diferentes, para que ela tenha essa inspiração de escrever um romance, uma comédia romântica. Só que fica meio difícil essa situação porque ele não sabe que ela já acompanhava o trabalho dele como surfista e que ela tem uma quedinha por ele. E ele quer ajudá-la da melhor forma, mas ele também tem esse medo aí de se envolver demais nessa situação. Então eles chegam num acordo que eles vão fazer esse experimento com esses encontros, mas que no fim do dia tem um prazo ali de validade desse experimento, afinal, ela vai voltar para o apartamento dela e ele vai voltar para a Espanha após esses 3 meses em que ele ficará de férias em Nova York. Mas a gente sabe que muita coisa pode estar errada nesse experimento, principalmente quando os personagens passam a perceber que é muito difícil separar aqueles sentimentos reais de algo que parece ser parte apenas desse experimento. Eu diria que o livro Um Experimento de Amor em Nova York é uma história que fala sobre recomeços, porque de um lado você tem a Rose, que está recomeçando uma carreira como escritora, e ela tem muito medo de contar para todo mundo, principalmente para sua família,
que ela está escrevendo livros e que ela desistiu de uma carreira em que ela era bem sucedida como engenheira, tinha acabado de ser promovida, ou seja, tinha tudo para alcançar um sucesso, e principalmente para o pai dela, que investiu muito na faculdade, na formação dela como engenheira, então ela tem medo que vai decepcionar todos ao seu redor ao dizer que largou tudo para seguir um sonho de ser escritora. E a gente sabe que muitas vezes a carreira como escritora não é valorizada, então ela tem o medo do julgamento, mas principalmente de decepcionar aquelas pessoas que ela ama. Do outro lado, nós temos o Lucas, que é um surfista, e por mais que aparente que ele está tudo bem na vida dele, que ele está tirando algumas férias, na verdade, ele sofreu um trauma que impactou o futuro da carreira dele como surfista, e ele está lidando com essas emoções, esses sentimentos que surgiram após esse acontecimento, e principalmente o fato de que ele não sabe o que ele vai fazer no futuro. Então ele se vê sem futuro, sem esperança após o que aconteceu e impactou a carreira dele como surfista. Nós temos aqui dois protagonistas vivendo sob o mesmo teto, tentando recomeçar, e o mais legal disso é que esses personagens, eles se ajudam nesse processo da história, eles vão ali encontrando formas de segurar a mão um do outro em momentos difíceis, porque aqui nessa história nós temos aí como foco essa questão de recomeçar. E para recomeçar, às vezes você precisa ser muito honesto do lugar em que você está, assim você sabe exatamente o lugar que você vai chegar nas próximas semanas, nos próximos meses ou nos próximos anos. O que me leva a falar sobre os personagens, porque a autora sim tomou a decisão de trazer capítulos em que você tem o ponto de vista do Lucas e capítulos em que você tem o ponto de vista da Rose, o que é muito legal porque você consegue ver diversas situações sob perspectivas diferentes e principalmente compreender algumas ações e decisões tomadas por esses personagens. E é muito bonito de se ver esse relacionamento deles, o desenvolvimento de algo que começa a partir de uma amizade e vai evoluindo para algo mais ao longo desses experimentos de encontros que eles fazem para ajudar a Rose a ter inspiração e entregar o seu segundo manuscrito, e também como o Lucas vai se curando desse trauma que ele sofreu, que impactou a carreira dele, através desses experimentos, porque a Rose, ela tem uma energia, ela acredita muito nas coisas, ela vai tentando ao máximo ali conquistar coisas diferentes, e ela sempre teve uma vida extremamente organizada, e ele é mais a questão de viver o momento. Então aquele é o momento, vamos viver, vamos aproveitar, e quem sabe o dia de amanhã. E ela é completamente o oposto, ela é extremamente organizada, tem ali metas, objetivos, tudo, que era o que fazia ela ser bem sucedida na carreira como engenheira. Então é um relacionamento de mão dupla, em que os personagens vão ajudando, principalmente ali em momentos extremamente difíceis, a superar medos e receios de algo que eles não têm conhecimento. Ele não sabe muito bem o que ele vai fazer do futuro e ela tem medo de fracassar nessa carreira como escritora. O mais legal também é que aparecem personagens secundários que fazem parte do livro Uma Farsa de Amor na Espanha, e aí eles ajudam esses personagens a lidarem com esses sentimentos e compreender que, apesar do futuro ser um pouco incerto, eles podem sim ser bem-sucedidos nessa jornada. Em resumo, esse foi um livro que eu terminei a leitura em apenas uma semana, e apesar dele ter entrado na minha lista de favoritos do ano, Uma Farsa de Amor na Espanha continua sendo o meu livro favorito da autora. É uma leitura extremamente leve, divertida em alguns momentos e que traz aquele romance entre o casal protagonista que faz com que você, leitor ou leitora, fique torcendo pelo sucesso desse romance ao longo dos capítulos, principalmente no desfecho, que mostra que o amor é um sentimento extremamente desafiador, mas que vale cada batalha, cada momento ali de incerteza, porque no fim do dia ele é um sentimento muito bonito e o casal protagonista mostra isso nos últimos capítulos. Eu gostei muito de acompanhar o desenvolvimento do relacionamento da Rose e do Lucas, principalmente como eles foram se ajudando em situações muito difíceis e nessas incertezas de não saber muito bem o que fazer no futuro, e principalmente o medo de magoar pessoas que eles amam. E é claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês duas citações desse livro. A primeira delas é: às vezes, quando estamos em sofrimento, para aceitar ajuda, primeiro temos que entender sozinhos que precisamos de ajuda.
E a segunda, a vida é curta demais. Frágil demais para guardarmos segredos. Vivemos meias verdades. Mesmo quando acreditamos estar protegendo aqueles que amamos, ou nos protegendo nosso coração. Porque a realidade é que, sem sinceridade, sem verdade, nunca se vive plenamente. Bonito, né? E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história da Rose e do Lucas. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você já fez a leitura desse livro, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência ao longo da leitura. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!